Oi pessoal, eu sou o Valê. E eu sou a Mari do Além da Contracapa e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso especial de fim de ano com a segunda parte do vídeo de retrospectiva Melhores de 2014. Vocês devem lembrar que a gente optou por dividir esse vídeo da retrospectiva em duas partes, porque ele ia ficar muito longo e a gente não ia poder se aprofundar tanto quanto a gente gostaria nas nossas 10 melhores leituras do ano. Então agora vocês vão ficar sabendo quais foram as 4 melhores leituras que nós fizemos esse ano. Mas antes disso a gente vai deixar cenas do vídeo anterior, então vocês já podem conferir quais foram os 6 livros que já entraram no nosso top 10. E a minha segunda melhor leitura de 2014 foi Quem é Você, Alaska, do nosso queridinho John Green. Alguém tinha alguma dúvida que o John Green não ia entrar em uma das nossas listas? Nenhuma dúvida. É impossível. Primeira observação. De onde é que o John Green tira essas premissas? É uma mais fantástica do que a outra. É inacreditável. Quem é Você, Alaska, então, gira em torno da vida do Miles. O Miles é um garoto, assim, acho que com 14, 15 anos, com poucos amigos, eu diria que até um pouco depressivo. E ele decide, então, que é hora dele estudar num colégio interno, longe da família. E ele, na verdade, está indo em busca do grande talvez. O que é o primeiro ponto de luz nesse livro, a premissa do grande talvez, a busca pelo grande talvez. A busca do grande talvez. Na verdade, esse personagem ele também tem uma característica assim, bem interessante e bem diferente, que ele tem uma certa fixação pelas últimas palavras de personalidades iminentes. Então, essa premissa, o grande talvez, ele retirou das últimas palavras de um poeta francês, que ele estava, então, morrendo, né? Ele estava indo em busca do seu grande talvez. E aqui, então, esse garoto, ele quer descobrir o que a vida guarda pra ele. Então ele está indo em busca do desconhecido, o grande talvez. Então, vamos comentar. Que premissa fantástica, né? A premissa do grande talvez é fantástica. Acho que de todos os livros do John, mesmo eu não tendo definido ainda qual é o meu livro preferido, essa é uma das premissas que eu mais gosto. E é uma coisa que é fácil da gente se identificar também. Porque, né? na verdade, quem não está em busca do grande do talvez... grande talvez é outros livros do John Green, A Culpa é das Estrelas é uma coisa muito específica. Que a Catherine também é bem específica. Também é um gêniozinho. Eu acho que Cidades de Papel são as coisas que fazem a gente gostar tanto de Cidades de Papel e do Quem é Você, Alaska, né? Que são livros do John em que os personagens são mais fáceis de se identificar. E a premissa do grande talvez é brilhante e não é a única brilhante desse livro. Não é, temos mais, gente. Porque a genialidade do John Green não tem limites. Não tem limite, mesmo no primeiro livro. E a segunda premissa do livro é como escapar do labirinto de dor. Nós temos a Alaska, né, que dá título ao livro. Ela também é uma personagem, assim, digamos, bem melancólica. Acho que é a palavra para descrevê-la. Eu sei que muita gente não gosta da Alaska. Muita gente diz que não gosta desse livro porque não gosta da Alaska. Mas eu acho que ela é uma das melhores personagens que o John Green já criou. Eu acho que ela é uma das mais conflituosas e que gera mais impacto, eu acho, na vida de um outro personagem. E acho que ela gera até um impacto no próprio leitor. Porque até essa forma dela encarar a vida porque o que ela entende como a vida? A vida é um labirinto de dor, ela quer saber como escapar do labirinto de dor. Então, a união dessas duas premissas, o grande talvez e o labirinto de dor, gerou assim um livro absurdamente fantástico. Que é fantástico. E a Alaska é uma pessoa que concentra tantos conflitos e que acaba gerando, porque ela faz com que o Miles se questione coisas que nunca tinham passado pela cabeça dele. E na verdade, eu acho que o Miles nunca teria encontrado o seu grande talvez se não fosse pela Alaska. Porque o que a Alaska consegue gerar nele, o que ele faz ele pensar, o faz ele sentir, faz ele se questionar sobre a própria vida. Miles, ele começa um cara no começo do livro, ele é um cara, e no final ele é uma pessoa completamente diferente. E acho que dos livros do John, acho que essa evolução é a mais palpável de todos os outros livros. Enfim, acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas se rasgando em elogios, mas acreditem, o livro é bom assim. Quem é Você, Alaska, ele só tem um problema, que ele deixa uma tristeza na gente, duas tristezas na verdade. A primeira delas é que não existem mais livros inéditos do John Green pra gente ler, e isso é uma tristeza muito grande, né? Então, dá esse sentimento de vazio e agora John, escreva. Escreva rápido, porque A Culpa das Estrelas faz tempo já que foi lançado, Sim. né?
E a segunda tristeza é saber que Quem Eu Vou Ser Alaska vai virar filme, mas que ele não vai mais ter roteiro do Josh Schwartz. Pra quem não sabe, Josh Schwartz, ele é o criador da série DLC, é uma das nossas séries preferidas. Tão queridinha nossa quanto os livros do John Green. E na verdade, acho que é difícil pensar em uma pessoa que seria tão perfeita pra dirigir um filme. Porque o Josh, acho que ele foi o criador de DLC, ele conseguiu demonstrar tanta sensibilidade pra conseguir abordar e não só apenas temas relacionados à adolescência, mas família, enfim. Eu acho que quem conhece o trabalho do Josh e conhece o trabalho do John sabe que o encaixe ali seria perfeito. Essa mistura de humor com drama, com melancolia. Com reflexão, com filosofia. E o próprio John Green achava, né? Reza a lenda que o John Green amava esse roteiro do Josh. É uma pena que não vai mais ser ele ser usado no filme. Então, pra nós, fica aquela sensação de que não importa o quão bom seja o filme, ele podia ser muito melhor. Ele podia ser melhor. Enfim, mas aguardamos ansiosamente de qualquer forma o filme. E novos livros do John Green. E novos livros, principalmente novos livros. A minha segunda melhor leitura desse ano foi Boneco de Neve, do Ionesbo. Pra quem vem acompanhado no nosso especial sabe que esse livro era uma das minhas maiores expectativas literárias pra esse ano. E o fato dele estar aqui como a minha segunda melhor leitura do ano mostra que ele não só cumpriu essas expectativas, como ele superou. Na verdade, eu acho que o Boneco de Neve, não só ele é o melhor livro policial que eu li esse ano, como eu acho que ele é a melhor história detetivesca que eu li em um bom tempo. O melhor de todos os livros do Nesbo? Pra mim, sim. Todos os livros do Nesbo, ele consegue fazer uma mistura muito boa. Eu acho que eu até comentei isso na resenha do Leopardo, que não só a trama investigativa é muito boa, como o detetive dele, que é o Harry Hole, é um personagem que é tão importante pro livro, a vida pessoal dele é tão importante pro livro, quanto a trama policial. E eu assisti uma entrevista do Nesbo há pouco tempo em que ele fala isso. Ele diz que ele sabe o que vai acontecer com o Harry Hole, ele só não sabe quantos casos vai levar para que ele conte isso. E eu disse, olha que interessante, porque dá pra perceber isso nos livros. Ele não escreve histórias policiais e daí ele criou um detetive, porque afinal de contas, se precisa de detetive para investigar, não. Ele criou um personagem que calha de ser um detetive, e por ser um detetive ele precisa investigar casos, mas a história que ele conta é a história desse personagem. Na verdade, eu só li um livro do Nesbo, mas mesmo nesse um livro só dá pra sentir como o Harry ele é um personagem que tem uma carga dramática, que tem lutas, e como isso é diferente da maioria dos outros livros policiais, né? E eu acho que o tipo de investigação, eu acho que a trama policial de um livro, ela tem muito do reflexo do detetive. Jamais colocaria um detetive como o Harry Hole investigar o tipo de caso que a Miss Marple investiga. Ou os casos da Miss Marple jamais serviriam para o Harry Hole. Então, como ele é um detetive traumatizado, ele é um detetive que sofre uma série de conflitos internos, eu acho que isso também faz com que as tramas sejam um pouco mais sombrias. E são muito interessantes. No caso de Boneco de Neve, eu acho que por mais que ele seja um livro que comece meio lento, todos os livros do Nesbo começam um pouco lentos, ele chega a um ponto que ele é tão eletrizante que... Bom, o que aconteceu comigo? Quando eu tava me encaminhando pro final do livro, acho que faltava assim umas 60 páginas pra eu terminar, eu tava lendo no meu quarto, porta fechada, bateram na porta pra falar comigo e eu disse, agora não. Eu tinha a menor possibilidade de eu interromper a leitura naquele momento e eu li assim, num fôlego só. E quando eu terminei, eu tinha certeza que ele seria... acho que era a segunda semana do ano, foi um dos primeiros livros que eu li em 2014. E eu tinha certeza que ele ia ser um sério candidato para minha lista de melhores leituras. E tá aqui, segundo lugar, um dos melhores livros policiais que eu li em muito tempo. A minha melhor leitura de 2014 foi Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Dickens é um autor que está na minha lista assim, de autores para serem conhecidos há muito tempo. Os livros dele geralmente são grandes, são clássicos, então me faltava uma certa dose de coragem para ler algum livro dele. Venci esse meu receio esse ano e me arrependo de não ter vencido esse receio antes, porque Grandes Esperanças é muito bom. Não é somente o melhor livro que eu li esse ano, mas um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então, sobre o que se trata a história? É a jornada do Pip. O Pip é um órfão. A gente conhece ele ainda criança e ele é cuidado pela irmã dele, e quando ele está assim, na sua juventude, adolescência, uns 15, 16 anos, ele ganha uma herança. Ele não sabe quem é essa pessoa, quem é esse benfeitor, e ele vai para Londres e ele começa a ser educado. E nisso que ele vai para Londres, ele acaba, digamos, se enchendo assim, do poder, do dinheiro, e acaba renegando a família dele. Então é um livro interessante, é uma história de redenção, mas que ela aborda vários temas interessantes.
temas universais, na verdade. Então, assuntos como amor, esperança, ódio, vingança, ambição, arrependimento, são todos temas universais e que o Dickens aborda com muita propriedade. Ele não faz nenhum sermão, ele está contando uma história em que esses temas aparecem de uma forma muito natural. E mais natural ainda é a forma como o Dickens faz o leitor refletir sobre esses assuntos. Se eu não me engano, Grandes Esperanças foi publicado há 150 anos. Mas a narrativa do Dickens, ela não parece ser tão antiga assim. Até por ser clássico, a gente tem aquele certo receio que a escrita vai ser um pouquinho mais antiquada, né? Mas não, me surpreendi com a narrativa do Dickens, que ela é bastante fluida. E algo que eu gosto bastante é uma narrativa mais irônica, mas ela também assume, às vezes, um tom mais poético. O Dickens, ele tem um tom bastante reflexivo. A qualidade da escrita do Dickens, ela é realmente surpreendente. Nunca poderia esperar assim, essa narrativa tão vivaz de um clássico. E os personagens que Dickens cria são extremamente reais. Eu imagino que o Dickens deveria ser uma pessoa extremamente observadora da natureza humana, porque ele consegue criar assim personagens reais e que tu se apega muito fácil, que você consegue enxergar ele como verdadeiras pessoas, com qualidades, com defeitos, e nem por isso boas ou más. Isso nem sempre acontece quando são livros clássicos, né? Porque a realidade já está tão distante da gente. Sim. Que às vezes não rola essa conexão. E o cara conseguir fazer isso. E foi essa conexão com o protagonista é muito fácil. E na verdade, isso é outro fator que me chamou a atenção. Histórias de redenção, elas têm um problema. Porque se tu começa conhecendo um personagem que ele está, digamos, num caminho correto, e então ele se desvia, para depois ele voltar, pode gerar uma ruptura com o leitor. Ele não conseguir se envolver mais com a história. E a forma como Dickens contou essa história foi fantástica. Para evitar esse problema, o que ele faz? É o Pip, já, digamos, com 50 e poucos anos. Então ele olha para trás e está narrando essa história, a vida dele. Mas já com essa outra perspectiva, reconhecendo os erros dele. Então é muito fácil tu se apegar a ele, porque ele passou por aquele caminho, digamos, ele moral. Já encontrou a redenção. Ele já encontrou a redenção. Ele tá contando como foi a trajetória. Exatamente. E outra característica do Dickens é que ele não tem o costume de mastigar tudo pro leitor. O fato tá ali, mas muita coisa tá nas entrelinhas. Então o leitor tem que ter uma certa maturidade para conseguir processar todas as informações que estão ocultas. E o que eu adorei também foi o final. É um final ambíguo. E só que quem consegue acompanhar, quem consegue captar todos esses elementos que estão nas entrelinhas, consegue perceber imediatamente qual que é o, digamos, o final que o Dickens imaginou. Então, mesmo escrevendo dessa forma, não mastigando tudo, o leitor consegue captar. E eu tenho certeza que é só porque o Dickens é um autor muito bom para conseguir transmitir todas essas informações, mesmo que não seja diretamente para o leitor. E a minha melhor leitura do ano foi A Verdade sobre o Caso Harry Quebet, do Joel Dicker. E agora? Gente, esse livro é tão bom que simplesmente faltam palavras para conseguir descrever e fazer justiça a esse livro. E eu acho que já faz um meio ano, talvez até um pouco mais, que eu li esse livro e eu até agora não sei apontar o que faz com que ele seja tão bom. Até na contracapa do livro diz que ele escapa todas as tentativas de descrição e que nada que você leu antes pode prepará-lo para esse livro. Eu concordo plenamente. Eu li, o livro realmente é fantástico, mas tu chega no final e é impossível classificar o gênero, porque é impossível. São tantos elementos diferentes, mas que funcionam juntos. Enfim. É admirável como ele consegue fazer, como o Joel Dicker consegue fazer tantas coisas funcionarem. Eu já vi em muitos lugares ele ser classificado como um livro policial, um livro de suspense. Eu não concordo. Eu também não acho que ele seja. tem sim uma investigação. Vamos dizer sobre o que se trata o livro. A verdade sobre o caso Harry Quebet começa com o desaparecimento de uma menina de 15 anos, né, a Nola, e anos depois, 30 anos depois, o corpo dela é encontrado. Durante 30 anos não se sabia o que tinha acontecido com ela, né? 30 anos depois, o corpo dela é encontrado e quem passa a ser suspeito do assassinato dela é o escritor Harry Quebet, com quem logo se descobre que ela manteve um caso. E um grande amigo do Harry Quebet, que é o Marcos, que é o protagonista da história, vai para a cidade de Aurora e passa a investigar os acontecimentos daquela época para tentar inocentar o amigo que ele não acredita que possa ter sido o responsável pelo assassinato dessa menina. Então, ele tem sim uma história de investigação de um assassinato. E até mesmo pela sinopse dá essa impressão que é uma história policial. Mas quando a gente lê, a gente vê que não é,
porque ele tem sim isso, mas eu acho que ele é uma história, o romance do Harry Quebe com a Nola, ele também é um núcleo bem forte da trama, e não é só que o livro tenha uma história de amor. Nos momentos em que o autor foca nisso, ele é uma história de amor, ele é um livro sobre isso. E mesmo que tenha essa história de amor e esse romance, também tem a parte mais dramática. Então, é incrível, é admirável como ele conseguiu juntar drama, romance, suspense, policial. Não, e a gente tem a história da amizade do Marcus com o Harry Quebe, a gente tem a luta do Marcus, que é um escritor que está sem inspiração e que está tentando um escritor best-seller, então do seu publicou primeiro um livro e que não consegue escrever o seu segundo livro. E a gente tem, não, esses são os protagonistas, digamos assim, seria o núcleo central da história, mas a gente tem vários outros personagens que são interessantes, são várias outras histórias pequenas acontecendo ao mesmo tempo, e é tanta coisa que tu vai lendo e tu não sabe para onde ele vai conduzir aquilo, para onde que ele vai caminhar. E mesmo já tendo tanta coisa na história, tem um momento, eu me lembro de ter essa sensação, eu já estava bem avançada na leitura, e mesmo já tendo muitas coisas com que lidar, ele ainda vai inserindo elementos novos na trama, e eu me lembro de pensar, meu Deus, ele já não tem elemento suficiente para isso funcionar, ele coloca mais. Ele coloca mais coisa, e o livro, ele não é dos mais curtos, né? Ele tem umas 600 páginas, é isso, mas ele é um livro que eu li muito rápido. É um livro que quando eu cheguei assim na reta final, eu acho que nas últimas... A reta final é impossível parar de ler. Mas mesmo no início, ele é um livro muito bem escrito. Ele é um livro que te fisga já desde o começo, né? Desde as primeiras páginas. Porque ele tem essa qualidade literária, né? E tu quer saber o que aconteceu com aqueles personagens. Eu não costumo... quando eu tô lendo um livro, eu não costumo... A partir do momento em que eu fechei o livro... Eu não fico pensando na história, nos personagens, no que aconteceu, o que vai acontecer, mas com a verdade sobre o caso Harry Quebe, eu me pegava pensando neles, eu me pegava pensando, meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Os personagens são reais a esse ponto. Eu também tive essa experiência de fechar o livro, ter que ir trabalhar, enfim, e estar pensando no livro. E quando eu terminei a leitura, eu, se eu não me engano, eu li esse livro em setembro. Eu terminei e eu e a Marta tivemos que se reunir para começar a discutir, porque o livro termina, mas o impacto que ele causa no leitor é gigantesco. É um tipo de livro que quando ele revela tudo, tu começa a enxergar o livro de novo todo na tua cabeça e tu começa a encaixar as coisas e tu quer ler de novo. E o cuidado que ele não teve que ter para conseguir escrever um livro denso, com tantas camadas e não se contradizer. Com tantas histórias, e eu vi ele dizendo numa entrevista, alguém perguntou pra ele como que ele fez pra manter o suspense, porque a resposta também é bem surpreendente, de quem matou a Nola. Como que ele fez pra manter o suspense até o final do livro? Ele disse simples, eu mesmo não sabia. Eu não consigo acreditar que esse cara não sabia, porque tanta coisa, não cair em contradição é muito difícil. E antes a gente falou sobre o quanto a reta final dele é empolgante, a gente não consegue parar de ler. Eu me lembro, eu até comentei isso na resenha, que faltava assim... Quando faltavam umas 300 páginas do livro, eu li muito rápido, eu li de um dia pro outro. Mas faltava, eu acho que assim, umas 150, 100 páginas quando eu sentei pra ler. Era de noite, era pra mim ler um pouquinho antes de dormir. E eu fui lendo, e eu fui lendo, e eu fui lendo, e eu simplesmente não conseguia parar. No outro dia eu acordava super cedo pra trabalhar, era 2h pouco da manhã, faltava acho que umas 80 páginas, e eu disse, tá, não importa, eu preciso saber como é que essa história termina. Não era aquela coisa assim, só mais um capítulo, só mais um capítulo. Não, eu tinha que ir até o fim, eu precisava saber o que ia acontecer. E quando eu terminei, eu lembro que eu apaguei a luz, eu fui dormir, era 3h30 da manhã, quando eu vi eram 4 e eu ainda não tinha dormido porque eu continuava pensando no livro, eu não conseguia me desconectar. Acho que essa reação que o livro causa, ela é generalizada, porque se eu não me engano eu vi na Amazon americana que o livro estava sendo descrito como o vício literário do ano, da estação. E de fato ele é um vício, porque tu não consegue parar. Agora, me responde, por que ele faz isso? Mistério. Eu também não sei, porque ele não é um livro que de repente tem uma reviravolta, ou ele não é um tu livro... não consegue definir o que faz dele tão bom. Ele seja tão bom. Eu até digo isso na resenha, talvez essa seja a característica dos grandes livros, quer dizer, quando tu não consegue apontar, é isso aqui que tá me deixando fascinado, é porque o autor conseguiu te envolver muito bem e amarrar tudo muito bem para que tu não perceba a mágica que ele fez ali por trás. E uma outra coisa, eu acho que eu nunca comentei aqui em vídeo, né? Mas eu tenho um costume de que quando eu termino de ler um livro, antes de eu começar o livro seguinte, eu já faço a resenha. Porque eu acho que no momento em que tu começa a ler um livro, tu começa a se envolver com aquela narrativa, com as características daquele livro, tu começa a perder os detalhes do anterior. E como eu gosto que as minhas resenhas tenham o máximo de informação possível para que
vocês possam decidir se aquele livro é pra vocês ou não, eu sempre termino de ler, faço a resenha e aí eu começo o próximo livro. Com esse livro, eu não conseguia me despedir a ponto de fazer a resenha. Eu lembro que eu terminei, eu achava que eu ainda ia levar, eu normalmente me dou prazos pra ler os livros, então eu achava que eu ia terminar e ainda ia levar 2 dias lendo. Então, eu já tinha terminado, eu cheguei pra fazer a resenha e aí eu peguei o livro e disse, não, eu quero mais um pouquinho. E aí eu reli as últimas, eu acho que 30 páginas, eu reli, aí eu disse, então tá, agora vamos fazer a resenha. Não rolou. Não consegui e eu disse, não, tudo bem, eu tô adiantada com o meu cronograma, eu vou deixar a resenha pra amanhã. No outro dia eu sentei pra fazer a resenha, ela também não saía. Eu não sabia por onde começar, eu não sabia como explicar. Na verdade, eu acho que isso já é um fator mais complicado. Eu acho muito mais fácil escrever resenhas de livros que eu não gostei, porque quando tu não gosta de um livro, tu sabe exatamente o que desagradou. Quando tu gosta de um livro, é mais difícil. Agora, quando é um livro como esse, que é tão difícil definir que gênero que ele é e o que faz ele ser tão bom, eu imagino, deve ter sido uma tarefa bem difícil. Inclusive, esse foi o primeiro comentário que o Ale fez comigo quando ele terminou de ler. Foi, Mari, ainda bem que foi tu que escreveu essa resenha. Eu acho que eu não teria conseguido. Eu não saberia por onde começar. E eu acho que foi uma das resenhas mais difíceis que eu já escrevi pro blog, porque eu não sabia explicar, e por mais que eu falasse, ela foi uma resenha que ficou longa, acho que foi uma das mais longas que eu já publiquei no blog. E eu lia e eu relia ela e eu dizia, eu não tô fazendo jus ao livro, eu não tô transmitindo o quão bom ele é. Acho que eu não cheguei a comentar agora, mas o livro acabou entrando na lista da Mari porque foi ela que leu e resenhou. Então, para não ficar o livro repetido nas 2 listas, ficou só na lista dela. Que é o mesmo caso do Quem é Você, Alaska, que também foi uma das minhas melhores leituras do ano. E até me espanta que esse livro não esteja sendo assim tão comentado aqui no Brasil. Ele não apareceu muito pela blogosfera esse ano, né? Até o autor, ele veio, ele participou da Flip, né? Enfim, mas não teve, digamos, o sucesso estrondo que ele fez no exterior. Ganhou diversos prêmios, foi traduzido para inúmeras línguas, mas aqui no Brasil foi uma reverberação mais discreta, eu diria. Me surpreende, porque o livro é fantástico, uma qualidade impecável. Mereceria, né? Mais badalação. Mereceria. E eu até ouso dizer que se você só puder escolher um livro para ler em 2015, leia. É verdade, sobre o caso Harry Quebé. Eu acho que ele tem um pouco, que nem tu mencionou do Pintacilgo, né? Ele é um livro que foi aclamado pela crítica e foi aclamado pelos leitores. Ele tem essa qualidade literária na história, nos personagens, na escrita, e ele é sim muito envolvente, ele tem esse quê de entretenimento também. Então eu acho que ele é um livro bem completo. Completo. Né? Acho que essa é a palavra, completo. Foi o livro do ano, né? Foi o livro do ano, sem dúvida. Bom, pessoal, então essa foi a segunda parte da nossa retrospectiva sobre os melhores livros de 2014. Como a gente falou no começo desse vídeo, a gente optou por dividir essa retrospectiva em 2 partes. Então a gente deixa aqui nesse post, né, o link da primeira parte, em que a gente citou os 6 primeiros livros que compõem esse nosso top 10. E a gente também vai deixar os links das resenhas que foram citadas nesse vídeo. E a gente também vai deixar o link do primeiro vídeo desse especial de fim de ano, que a gente comenta um pouco mais sobre as nossas experiências de leituras com aqueles livros que, em 2013, a gente escolheu como os mais desejados para 2014. E nos próximos dias vai ao ar a última parte do nosso especial, em que a gente conta pra vocês quais são as nossas maiores expectativas literárias para 2015. E como sempre, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso, pessoal. Até a próxima. Até!